Olá, como vai? Eu venho aqui de novo falar com vocês agora sobre como olhar a correção da IA na minha redação e fazer as correções devidas, né? Então, como que o CRIA faz essa análise, como que eu posso aproveitar essa análise e todas as dicas que nós oferecemos para melhorar a sua redação. Então, é neste ponto que eu vou partir agora, né, para explicar. E no vídeo anterior nós mostramos como chegar até esse ponto, né, da escrita da redação. Não tive uma nota muito boa aqui na primeira, então como que eu faço para melhorar isso de acordo com essas dicas? Então, vou abrir essa redação. Aqui eu tenho 6 botões, onde eu posso analisar a minha redação. Isso que é importante aqui no CRIA, está tudo muito separado, está tudo muito dividido. Então, eu posso primeiro fazer uma análise da minha introdução, depois eu vou para a competência 1, 2, 3. Né? Eu ainda posso ir dando uma olhada por cima em todos os meus erros, né? Então, eu tenho aqui a análise da introdução, onde ele foi fazendo período por período, tenho ali a probabilidade de defesa de tese, mas já eu volto aqui só para mostrar como que foi feito. Aí dentro da competência 1, aqui teve alguns errinhos, né, que eu preciso fazer a correção, questão de nomes próprios, né, frases próprias que eu posso utilizar, locução verbal, que é quando eu tenho uso de muito verbo em sequência, erros gramaticais, aquele problema de concordância verbal, concordância nominal, entre outras coisas também foram identificados, uso de vírgula. Então, teve vários pontos aqui que foram indicados e que eu posso ir melhorando essa minha redação conforme esses pontos são indicados. Verifiquem que aqui, dentro da competência 3, ainda que a nota da competência esteja 200, há alguns desvios que foram encontrados. Isso acontece porque, como eu já havia falado, a nossa IA ela aprende com correções de vários professores. E pode acontecer de alguns professores terem ainda encontrado alguns pontos, como clichês, generalizações, algumas questões de parônimas e homônimas, redundância, e para ele não despontuou na redação ou ele não tinha se atentado. Então, por isso que às vezes pode acontecer de ter algumas questões e ainda assim ter essa nota. Isso vai depender muito como a IA vai aprendendo, né, de acordo com essas correções e a validação dos professores. Então, mesmo que houver uma nota maior, nunca deixem de visitar a competência e ver se tem alguma marcação que vocês ainda podem melhorar, tudo bem? Então, esse é um ponto crucial aqui nesse momento. Dentro da competência 4, gosto sempre de dar uma olhadinha antes mesmo de fazer a correção da introdução, principalmente na parte de repetição de palavras, onde eu vou clicando aqui para ver porque como eu vou começar corrigindo a introdução, será que eu repeti muitas palavras aqui? Então, a gente pode vir aqui, né, e realmente houve algumas repetições. Aqui dentro eu posso melhorar um pouco, questão de palavras menores também, né? Vamos ver se a gente repetiu muito. Então, é bacana dar uma olhada, que isso empobrece muito, né, o nosso texto, e quando nós estamos escrevendo, nós não percebemos. Né? O uso do queísmo também é algo que deixa o texto muito pobre, né? Deixa a nota bem baixa. Então, é um ponto de atenção também a ser tomado aqui na escrita. Então, faz uma varredura geral, né, no seu texto. Aqui a competência 5, apesar de ter identificado alguns agentes, a IA identificou que a intervenção não está bacana, então esse aluno aqui acabou zerando. Então, vamos tentar melhorar agora essa redação para tentar chegar numa nota melhor, né? Não pode ser que eu não chegue a nota 1000, mas eu vou tentar melhorar esses pontos e nós vamos iniciar aqui pela introdução. Uma questão importante, já que nós falhamos, de repente, aqui dentro da introdução, é ver as dicas que o CRIA traz. Então, nós trazemos aqui um artigo, né, de leitura a respeito de uma introdução. Então, nós trazemos aqui como para eu ter uma boa introdução, o que eu preciso fazer? Eu preciso contextualizar, eu preciso defender uma tese, eu preciso retomar o tema, que é justamente os pontos que nós estamos avaliando. Então, a gente não fala se o aluno contextualizou, mas ele mostra as formas de contextualização.
Mas será que isso foi o suficiente? Então, aqui também tem a nossa professorinha. Então, aqui, a professora, ela vai dar uma noção do que é essa contextualização. Nós trazemos aqui também uma estrutura, né, de uma introdução, onde o aluno pode ver um exemplo, por exemplo, de uma nota 1000, né, aqui dentro de uma introdução. Então, esse aluno aqui usou uma citação para contextualizar, ele retomou o tema aqui nesse ponto e ele defendeu, mostrou aonde que ele vai querer seguir na redação aqui na defesa de tese. Então, são várias dicas que muitas vezes a gente vai vendo isso em outras redações e vai abrindo a nossa mente. Outra questão é que, além do artigo geral da introdução, a gente traz artigos específicos. Então, por exemplo, análise de contexto e defesa de tese, tem um outro artigo aqui que vai ajudar o aluno, né, a usar, por exemplo, filmes e séries para utilizar como repertório da sua redação. Então, a gente traz algumas questões aqui que podem, né, ser utilizadas em determinado tema. E aqui na defesa de tese tem um artigo muito bacana que ele mostra, né, como que o aluno ele pode melhorar a redação dele e a defesa de tese, traz alguns dados estatísticos aqui em relação à defesa de tese, a fuga ao tema, né, ele mostra das maiorias das redações que são zeradas no Enem, o motivo, a questão do planejamento de argumentos, usar embasamento, tem exemplos aqui de outras introduções que foram utilizadas, ou até de citações e defesas de tese ao longo do texto. Então, o que vocês vão reparar é que, por exemplo, nessa minha redação, aqui, eu não citei ninguém, eu não trouxe nenhum fato, eu não comparei com um fato verídico, algo que possa ser comprovado. Eu não citei um livro, eu não citei uma lei, eu não ficou um pouco pobre, né? Então é isso que eu posso entender dessa minha primeira introdução. Então eu até falei aqui como um projeto de obras lindas que estão gravadas nos postes e tudo mais, mas será que eu não poderia trazer para, ao falar de cultura, uma exposição específica que tem em São Paulo, né? Alguma exposição de favela? Então trazer de fato algo que mostre isso que eu estou falando e que não seja simplesmente o meu achismo. Então, algo que enriquece muito a minha introdução é trazer um fato real, é trazer uma lei, né? Eu trazer um contexto histórico, algo que já aconteceu, né? Guerras, questões de preconceito que foram vivenciadas e que são de conhecimento de todos, também serve. Mas o que eu percebo aqui dentro dessa introdução é que ficou muito ali dentro do meu mundinho, né? Então eu não parti para ir atrás de uma questão comprovada para ajudar. Então esses artigos, né, aqui do CRIA, eles vão levá-los a exemplos e que vão fazer vocês pensarem um pouquinho mais. Então, ó, aqui ele traz um exemplo de uma introdução, onde eu contextualizo, apresento o tema e defendo a tese. Então, aqui ó, já é uma abordagem histórica. As primeiras 2 décadas do século XXI, Brasil e o mundo foram marcadas por considerados avanços científicos. Então, isso é um fato, né? Então, eu venho aqui, eu trago uma contextualização histórica, né, que todo mundo visualizou dentro do século XXI. Então, é importante fazer isso. Então, temos outras informações. O que vocês podem perceber na maioria das redações que têm notas boas é que tem umas informações. Tem informações, tem fatos, né? Estou falando da evolução técnico-científica, né? Então, eu estou citando coisas importantes antes de fazer o meu texto. Então, o que eu quero melhorar após fazer toda essa leitura, né? Aqui na retomada do tema também tem uma explicação, mas aqui eu já tinha, né, um texto que já estava falando sobre essa importância, né, da retomada ao tema dentro da introdução também. Então, não só dentro da introdução, mas na minha redação inteira. Então, isso é super, super importante e utilizem o material que nós disponibilizamos para enriquecer o seu texto, os exemplos, né? E cada vez mais nós vamos colocar aqui vídeos, né? E mais material
de todas as formas para que os alunos utilizem. Então, nós já colocamos, né, aqui a estrutura de uma redação na forma de um mapa mental. Né? Então, nós vamos, sempre aos poucos, nós vamos incluindo materiais ricos aqui para que vocês melhorem essa escrita. Então, como que eu faço para começar melhorando a minha... Eu não quero sair do meu texto. Então, aqui eu estou querendo falar que existem, de fato, né, dentro do cenário de produção cultural, eu quero falar e já existem, né, arte com isso, né? Eu não quero sair da minha tese, porque eu já comecei a defender uma certa tese, né? Que é falando da diferença, que existe uma diferença cultural, né? Mas que é importante que as comunidades elas se sintam incluídas na sociedade. Eu não quero sair dessa tese, mas eu vou tentar melhorar esse texto com base no que foi lido aqui, no que foi sugerido aqui dentro da plataforma. Então, como que eu vou melhorar a minha introdução agora neste momento? Então, eu vou pegar um texto de uma introdução um pouco melhor, vou clicar aqui em corrigir redação e eu vou colocar aqui a minha nova introdução e vou explicar para vocês qual foi o raciocínio a partir dela. Para diferenciar um pouco, eu colei a minha nova introdução aqui embaixo. Então, aqui, ó, inicio o meu primeiro período falando o seguinte: a produção cultural das periferias, hoje em dia, sem sombra de dúvida, um fenômeno que traz consigo uma produção cultural importante e transformadora. Então, isso é um fato. Então, será que eu consigo melhorar esse texto ou diminuir? Porque aqui, de repente, ficou muita encheção de linguiça, né? Que é o que eu deveria falar. Então, eu estou falando aqui sobre periferias, aí aqui eu volto, falo sobre periferias novamente, então não tem a necessidade de eu ficar me repetindo aqui dentro, né? Então, eu já falo sobre o cenário da produção cultural, né? Falando que traz, sim, né, uma manifestação rica e transformadora, mas por quê que ela traz isso? Então, é isso que eu queria mostrar. Aqui eu coloquei que tem um monte de obra, só que eu posso tornar isso melhor, então eu posso dar um exemplo de obras, então eu posso colocar de alguns projetos. Então, eu coloquei aqui o Favela Galeria, né, que conta mais de 300 obras, né, nos postes de São Mateus, que é da Zona Leste de São Paulo, né, ou ainda, né, o expressivo acervo intitulado Quebradinha, que oferece aos espectadores esculturas advindas, né, de comunidades brasileiras. Então, olha a diferença de eu colocar um achismo ou eu colocar um fato aqui. Por isso que é importante que vocês escrevam redações de vários temas durante o ano. Não é à toa que os especialistas falam. Escrevam uma redação por semana, uma redação de cada tema, e aí vocês vão ter repertório até o final do ano e até o dia do Enem. Por quê? Porque eu estou indo atrás desse conhecimento para fazer essa escrita. Eu não estou pedindo para uma IA generativa, por exemplo, faz essa redação para mim. Eu não vou aprender. Então, eu estou indo atrás. Então, a partir do momento que eu vou atrás dessa informação aqui, eu não vou esquecer. Porque foi eu que fui atrás. Eu posso não lembrar dos detalhes no dia do Enem, mas eu vou lembrar da maior parte, né? Então, eu vou lembrar que existe, né, um acervo, né? Pode ser que eu não lembre exatamente do nome, né, do acervo, mas eu sei que existe e aí eu vou citar isso da melhor forma dentro da redação. Então, aqui eu continuei dentro do que eu queria, só que eu melhorei. E finalizando a minha introdução, eu estou falando que com essas, né, diferenças culturais, as pessoas elas se sentem mais incluídas. Então, eu não quis sair desse ponto, né? Então, eu só finalizei que dessa forma discutir e apoiar a diversidade artística, né, que emerge do setor. Aqui é importante vocês pesquisarem por sinônimos, tentar utilizar umas palavras mais bonitas, né, umas palavras diferentes no seu texto, e aí vocês vão indo atrás de vocabulário, melhorando esse vocabulário de vocês, o que é um item muito importante. Tá? Então, consegui melhorar a minha introdução. Não sei se ela está perfeita, mas eu vou apagar e eu acredito que ela esteja ok. E assim como foi feita aqui na minha introdução, eu vou fazer no meu desenvolvimento. E se vocês olharem aqui, o meu desenvolvimento, eu também não estou citando nada. Essa redação ela foi escrita de acordo com o meu achismo. Então, eu vou tentar, né, falar sobre o que eu estou querendo defender. Então, eu quero o apoio à diversidade, né? E eu estou querendo falar que essa diversidade ela tem um papel fundamental aí na construção de uma
sociedade plural e inclusiva. Então, é isso que eu vou ter que defender aqui nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento. O que a gente começa a defender aqui em cima é o que eu vou continuar a fazer aqui embaixo. E será que foi isso, né, que eu fiz? Eu não vou ficar fazendo a leitura, né, aqui com vocês. Esse não é o ponto, né, de fato desse vídeo. Na verdade, aqui a ideia é que vocês olhem o que está sendo feito, né, como a redação está ficando e como ela era. Então, eu clico aqui em ver correção novamente, e aí eu sei que eu já mudei, ela era assim, e aí quando eu clico aqui, ela está ficando assim. Então, eu vou olhando como estava e como tá. Então, essa é a minha ideia. Então, a mesma coisa eu vou fazer com o meu com o parágrafo de desenvolvimento. Só que para isso, eu preciso ver aqui os meus erros, né? Então, o que foi identificado aqui dentro de classificação textual, por exemplo? Dentro da competência 2. Na competência 1, tinha alguns erros que eu já vou ir corrigindo ao longo do texto. Então, o que tiver erro de nomes próprios, inclusive aqui, ó, produção cultural, vou colocar com letra maiúscula, Então, algumas sugestões eu já vou ir seguindo, vou diminuir a quantidade de locuções verbais, que é quando usa muito verbo em sequência, não é bacana, ó, ficou muito pior aqui na minha intervenção, que depois eu vou melhorar aqui nem tanto. Então, obviamente, terão locuções verbais, o que eu não posso é exceder nesse nível. Então, como eu vou reescrever, depois eu volto aqui nesse ponto para ver se eu continuei com as mesmas falhas. Agora, aqui dentro da competência 2, a IA informou que eu não argumentei bem. E para eu argumentar bem, eu preciso de um fato e argumentar em cima desse fato. Então, é isso que eu vou procurar fazer agora. E aí também tem um artigo de leitura, Para isso, então, eu vou procurar como trabalhar a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, como que ele tem que ser, Então, eu tenho lá a questão da introdução, a questão do desenvolvimento. Então, eu preciso, seguir algumas questões aqui dentro desse desenvolvimento. Então, tem dicas, que podem ser feitas dentro da conclusão também, Então, sempre nós vamos... Além daqueles artigos de indicação, o nosso blog, ele tem um conteúdo muito rico. Então, eu estou falando sobre argumentação. Então, eu posso procurar artigos que falam sobre argumentação aqui dentro do CRIA. Então, eu faço a minha pesquisa e aí aqui vai vir argumentos coringas, gênero textual, resposta argumentativa, estratégias argumentativas para o Enem, o que eu vou ter também? Estrutura do texto argumentativo, que era o que já estava, como argumentar sem generalizar. Então, muitas dicas de argumentação. E com isso, vocês vão melhorando, obviamente, a sua produção de texto. Então, tem várias dicas dentro do nosso blog. Então, aproveitem, Tem exemplos do que usar, do que evitar dentro da minha argumentação, Então, são trechos que não são bacanas de utilizar, olha aqui a generalização, Então, tem várias coisas que não são boas e também que são boas, e todas estarão aqui dentro dos nossos exemplos, tá? Então, argumentos coringas, estratégias argumentativas para vocês utilizarem. Não deixem de utilizar tudo o que o CRIA pode fornecer para vocês, além, além, na verdade, do que é indicado aqui, tá bom? Argumento, é importante a gente argumentar de forma lógica, Então, trazer exemplos com evidências sólidas, relacionando-os a bom repertório. Será que eu fiz isso? Eu trouxe evidências sólidas e relacionei com repertórios ou ainda ficou dentro do meu achismo? Então, com certeza ficou. Então, eu vou partir para esse próximo ponto, uma coisa que aconteceu aqui também é a questão do uso da primeira pessoa, que a gente tem que evitar. Então, eu já vi aqui, ó, que na introdução tinha o uso dos nossos. Então, na hora que eu voltar aqui, eu vou confirmar se eu tirei, Eu vou dar um Ctrl F aqui, ó. E realmente aqui na minha nova introdução, não tem aqui o uso
da primeira pessoa. É totalmente errado? Não, mas eu preciso evitar, né, esse uso. Então, volto aqui para a correção mais uma vez e vou colocar agora o desenvolvimento. Então, como que eu vou encaixar o desenvolvimento aqui dentro da minha redação? Então, vou apagar e vou colocar novamente, tentando não sair dentro do meu ponto de vista, ainda daqui. Bom, então vamos lá. Já coloquei aqui meus 2 parágrafos, né, de desenvolvimento. Então, o segundo parágrafo aqui, eu estou falando do desafio, né, que esses artistas passam justamente para... Eu preciso ter, né, a diversidade artística, né, eu sei que ela desempenha um papel crucial, então eu não posso sair desse ponto. Inclusive, até lendo agora, já dá até outra ideia de falar, mas assim, vamos seguir nesse raciocínio e obviamente vocês vão olhar para esse texto, vocês vão ter outra ideia. Então, aqui a questão nem pode ser que eu não esteja fazendo perfeito, né? Afinal, eu não sou professora de português, por incrível que pareça, né? Eu estou utilizando aqui as dicas do CRIA e vou fazendo de acordo com o que ele está me sugerindo. A ideia aqui é mostrar para vocês como funciona a plataforma, na verdade. Né? Então, ela vai me sugerindo e a ideia é que eu vá fazendo as minhas correções. Então, aqui, o que eu trouxe de repertório? Né? Então, eu estou falando aqui que continuei com o mesmo ponto que eu tinha na outra, né? Ali na correção, que os artistas enfrentam desafios estruturais, né? Que eles têm escassez de recursos para eles construírem a sua arte. Então, eles não têm tanto apoio. E aí eu estou utilizando, né, aqui uma citação de uma música do Planet Hemp, né? Então, expressa, fala aqui que é muito fácil falar de coisas tão belas, né, de frente para o mar, mas de costas para a favela. Então, aqui eu estou usando estou falando da arte, né? E aí, aqui a questão do Rio de Janeiro, e aí eu vou fazer algum tipo de argumentação a respeito disso, né? E é uma reflexão que a gente pode tomar, e aí eu vou argumentar a partir disso, né? Tentando levar aqui para a defesa da minha tese. No segundo, né? Eu também vou usar aqui um repertório, né? Da questão da transformação social. Então, eu estou usando o exemplo do Prêmio Periferia Viva, né? Que é importante para essa questão da valorização da arte. Então, a gente está falando aqui que ela desempenha um papel crucial. Então, se eu estou falando, eu tenho que mostrar a importância disso. Então, estou utilizando uma premiação, né, que já existe em algumas ações no Brasil, mas que ainda diante da vastidão do território brasileiro, essas iniciativas não abrangem a totalidade. Né? Então, a gente sabe que é importante, a gente sabe que acontece, mas aqui a argumentação foi, ainda não é o suficiente. Né? Mas com isso eu vou montando uma sociedade mais inclusiva. E aí, para finalizar, né, eu preciso seguir o meu raciocínio aqui de cima para eu fechar a minha conclusão. Então, vamos jogar a conclusão aqui agora. Prontinho. Aqui eu acabei de colocar a minha conclusão, então eu estou tentando, se eu estou dizendo que ainda não é o suficiente a quantidade de iniciativas que existem, eu falei que há uma dificuldade estrutural do artista, ainda assim ele tendo essa dificuldade, há algumas iniciativas, principalmente iniciativas privadas a respeito desses prêmios, e aí isso vai trazendo, né, a questão na construção de uma sociedade plural. Então, eu não posso fugir, eu quero tornar uma sociedade mais plural e inclusiva, correto? Isso é o que eu estou defendendo. Bom, agora a minha conclusão já está aqui, né? Então, eu estou tentando finalizar a minha argumentação, né? Que eu comecei a falar da dificuldade de infraestrutura do artistas e que ainda assim há ações e que facilitam a inclusão desses artistas, porém elas não são suficientes ainda. E aí, com isso, eu preciso dar uma solução. Se não é o suficiente, quem pode fazer, né, ser suficiente? Como que a gente pode trazer uma maior produção cultural?
A gente não pode fugir do nosso tema. Então, aqui, eu parti do princípio para defender isso, né? Então, eu estou citando aqui como agente o Estado, né? Trazendo ali investimento, né? Em educação, capacitação artística, né? Estou falando o que, além de falar que ele é ação, como que ele pode fazer, né? Então, por meio lá de centros culturais, né? Comunidades, o Estado, por si só, pode ser que ele não consiga, então será que ele pode conseguir fazer uma parceria com setores privados, que muitas vezes gostam de apoiar esses tipos de eventos? E, por fim, eu preciso finalizar dizendo, continuando a defender. Então, será que eu vou conseguir com isso, né, trazer uma sociedade mais plural e inclusiva? Então, eu quis finalizar falando sobre isso. Então, pode ser que não seja a melhor redação ou uma redação nota 1000, né? Mas aí aqui pode ser que ainda haja erros, né? E aí o que eu posso fazer? Aplicar novamente uma correção, né, da IA, entender se já houve uma melhora, né, dentro desse texto, pelo jeito houve, né? Passei aqui, atingi quase 900 pontos, né, com essas alterações, e aí eu posso, após isso, né, aguardar novamente essa correção e ver o que eu preciso melhorar. Então, essa é a ideia. Então, pode ser que ainda hajam erros. E aí, se eu não estou conseguindo mais visualizar esses erros, e aí eu poderia ainda, para melhorar tudo isso, ter voltado em cada competência, eu poderia ter olhado outros erros, né? Será que eu tirei todos os clichês? Será que eu tirei lá a redundância? Pode ser que tenham ficado algumas coisas, e aí eu vou tentar melhorar mais um pouco, ou eu já estou num ponto que eu vou olhar novamente essa correção, e se não tiver um erro tão grotesco, eu posso enviar para o meu professor. Pode ser que o meu professor olhe e fala, não, olha, não foi 880, eu acho que eu daria um 920, hein, para essa redação, e aí o aluno ele vai melhorando, e nada como o olhar humano também aqui para essa redação, além da inteligência artificial, para garantir isso. Tá? Então, compartilhe a redação de vocês com outras pessoas, utilizem aqui da gamificação, corrijam partes de textos de outras pessoas, e com isso vocês vão crescer muito. Quando a gente corrige textos de outros, nós adquirimos muito mais conhecimento. Tá? Então, essa é a ideia aqui da nossa plataforma, e que uma redação que não estava tão bacana, eu praticamente consegui dobrar essa nota com as dicas da plataforma. Né? Então, eu vou fazendo ali, acabei não indo tão, se eu ficasse fazendo item por item, esse vídeo ia ficar ali mais de 1 hora, porque fazer uma análise crítica do seu texto não é fácil. Né? Então, vocês precisam fazer essa análise crítica do texto de vocês para conseguir alcançar uma nota boa lá no final do ano, principalmente quem tem dificuldade com escrita. Algumas pessoas já têm uma facilidade maior, então elas precisam se atentar a pequenos pontos. Agora, quem já tem dificuldade precisa fazer essa análise muito mais minuciosa, aproveitar o nosso material, indo atrás de repertório e melhorar a cada dia a sua escrita. Então, enquanto eu estava falando aqui com vocês, já foi corrigida novamente a redação, e aí eu só vou mostrar como envia para o professor agora. Então, uma vez que já foi feita a correção aqui pela segunda vez, já estou aqui com 2.000 moedas, já gastei 2.000. Eu vou para o próximo passo. Eu posso novamente tentar avaliar aqui os meus erros, ou, né, eu já posso enviar para o professor. Tá? Então, não vou entrar aqui novamente, vocês já sabem o que vai ter aqui em cada caixinha, né, para fazer correções novamente. Então, a ideia é que agora vocês enviem, né, para o professor, e a partir desse momento vocês vão aguardar a validação dele, tá? Então, vai alterar aqui o status, e aí é só aguardar que o professor faça essa correção, e quem é aluno independente não tem essa opção, mas ainda assim tem todo o nosso aporte com material para ir melhorando a sua escrita. Tá bom? Até o próximo vídeo, que a gente vai falar um pouquinho sobre a gamificação.